compartilhar uma palavra com vocês aqui. O poder transformador da palavra. Eu tenho já alguns dias falado repetidamente essa angústia que tem queimado o meu coração. Eu tenho pedido para o Senhor algumas respostas em relação à igreja, em relação à vida da igreja, porque nós precisamos urgentemente tomar uma decisão na vida, como igreja. E essa semana o Senhor começou a me responder. E eu estou como aquela palavra de Daniel, né? O Senhor ouviu minha oração no primeiro dia, mas o príncipe das trevas, né? Ali ele fala da Pérsia, estava segurando a resposta. Mas o Senhor começou a me responder. Começou a chegar algumas revelações profundas no meu coração em relação à vida da igreja. E uma das coisas que o Senhor me falou é que nós precisamos tomar uma posição com a palavra de Deus. Mas eu só consigo tomar posição em alguma coisa quando eu entendo a importância disso, o quanto isso é relevante. E eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 10, versículo 17. E em Romanos 10, 17, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando que a fé vem pelo ouvir da palavra. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do irmão, não, é a palavra de Cristo. Se nós desejamos viver uma vida abundante, se nós desejamos refletir nesse mundo a presença de Jesus, se nós que estamos inseridos nesse mundo onde tem muitas vozes, muitos barulhos, é crucial nós discernirmos e darmos espaço à voz de Deus. E eu vou te contar como que Deus fez isso comigo. Eu estava gravando um minuto de edificação. Quem já ouviu um minuto de edificação aqui? Nós somos hoje mais de 2.500 pessoas que diariamente recebem um minuto de edificação. Se você deseja receber um minuto de edificação diariamente, pode dar um alô para mim no WhatsApp, que a gente vai mandar o link para você diariamente. Segunda a sexta, tem uma palavra. E esse dia eu fui gravar um minuto de edificação pela manhã, estou lá, e de repente passa um motoqueiro. Irmãos, é cedo o negócio. Falei, mas que hora de motoqueiro passar com aquelas motos, sabe, que parece que não tem escapamento? Falei, vamos orar para Deus dar recurso para esse homem comprar um escapamento. Aí parei, porque ficou aquele barulho estranho. Aí comecei a gravar de novo. Parece que o Espírito pegou os cachorros lá em casa e começou aquela bagunça. Eu falei, Jesus do céu. Eu falei, o Senhor tem alguma coisa nesse minuto de edificação. Aí veio essa palavra para mim. Se nós não conseguimos, em meio a tantos barulhos, discernir e dar espaço, porque uma coisa é discernir, outra coisa é dar espaço. A voz de Deus, nós estamos fritos na banha do macaco. Olha o que diz o texto. Consequentemente, ali de sorte, tem uma outra tradução, acho que a NVI vai falar consequentemente. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. Ali, ó, ouvir a mensagem. Em outras traduções vai falar a palavra. Ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Feche seus olhos, oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e discernir os desígnios e propósitos do nosso coração. Traga agora revelação ao coração desse que me ouve, para que nós possamos compreender a profundidade, a largura que há na tua palavra. Essa é a minha oração que eu faço, ó Pai, pedindo que o Senhor tire também de nós toda e qualquer distração que possa roubar a tua palavra do nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Foi feita esses tempos atrás, há não muito tempo, uma pesquisa lá nos Estados Unidos, num centro bíblico. E eles fizeram uma pesquisa sobre a leitura da Bíblia. E os cientistas chegaram em uma conclusão desse estudo. Olha só, fique pasmo junto comigo. A leitura da Bíblia realizada uma vez por semana é insignificante. Uma vez por semana, insignificante. 2 vezes por semana, insignificante.
A leitura da Bíblia, realizada 3 vezes por semana, começa a haver alguma melhora na vida de uma pessoa. Então a pesquisa concluiu que a leitura praticada 4 vezes acima por semana começa a ter resultados como, você vai se escandalizar agora os resultados. Se você lê a Bíblia, se um homem, uma mulher lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, alguns resultados são eminentes. Primeiro, sentimento de solidão cai 30%. Isso foi um grupo de cientistas de uma instituição bíblica de uma universidade dos Estados Unidos. Quem lê a Bíblia de 4 vezes a mais por semana, caiu o número sabe aquele sentimento de estar sozinho? Caiu 30%. Sentimentos de raiva, sabe aquela ira? A pessoa fala assim, que eu sou sanguíneo. Não, filha, que você não lê Bíblia. Cai 32% dentro dessa pesquisa. Problemas conjugais, caiu 40%. Ah, pastor, se eu ler Bíblia, meu casamento melhora, e muito. Não é eu não, filho, é o cientista que falou lá, tá bom? Problemas com alcoolismo, caiu 57%. Inclusive hoje nós temos um centro chamado CID. Na realidade até mudou o nome agora, é AMA, né, porque se tornou uma associação, onde nós atendemos pessoas com dependentes químicas e alcoólicas, pessoas do sexo masculino, só atendemos homem por enquanto, usando a palavra. E aí quando nós olhamos para o reflexo do AMA hoje e para essa pesquisa, você vai ver que as coisas estão bem alinhadas, que essa pesquisa tem grande relevância. Sentimentos de estagnação espiritual. Quem lê 4 vezes a Bíblia por semana ou mais, caiu 60%. Sabe aquele, parece que minha vida espiritual, eu não consigo fazer nada? Talvez falta só ler Bíblia, tá bom? Problemas com pornografia, caiu 61%. E aqui muita gente se escandaliza, acha que esse problema não existe na vida da igreja. Irmãos do céu, isso é tão recorrente na vida dos crentes. Eu lá no Impacto, eu faço uma pergunta para a galera. Eu quero ter a ousadia de fazer isso hoje para você. Só os homens, as mulheres também, os jovens, os adolescentes. Você teria coragem de deixar sua filha ver os vídeos que estão no seu celular, no WhatsApp, que você recebe? Você teria coragem, porque você está ligado que, isso aconteceu esse dia lá na PIB, você está com o celular aqui, e se tivesse uma televisão aqui, e fosse conectado ao Bluetooth, se eu estivesse vendo alguma coisa aí, eu consigo emparelhar o meu telefone com a televisão. Você sabe disso, né? Imagine que o seu celular está aqui dentro da igreja, e de repente emparelha com o computador lá e começa a passar o que está dentro do seu celular nos telões. Como que você se sentiria? As suas conversas, os vídeos, as fotos. Você sairia daqui falando, graças a Deus, Senhor, que a minha vida está tudo certo, está tudo tranquilo. Você ia enfiar a cara debaixo desse telefone, sair correndo, atropelando tudo, quebrar o data show, sair que nem doido. 61% de melhora no consumo de pornografia. Você vê? Que coisa. Continua a pesquisa aqui. Além disso, teve avanço positivo, vontade de compartilhar a fé, 200%. Olha só, todo mundo que lê a Bíblia acima de 4 vezes por semana tem vontade de compartilhar. E foi assim, 200% a mais. Que coisa fantástica. Vontade de formar discípulos, 230%. Eles não querem apenas compartilhar, mas eles querem fazer as pessoas se tornarem discípulos de Jesus. A capacidade de guardar a palavra no coração, 407%. Aí se cumpre Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. 407%. Tem que ler acima de 4 vezes por semana a palavra de Deus. Volto no início da pesquisa e começa a minha mensagem. 1 vez, 2 vezes por semana, qual o efeito? Nada.
Acima de 3 vezes, já há uma melhora. Quando atinge 4 ou mais, todas essas coisas começam a movimentar em sua vida. E a melhora, ela é progressiva. Eu te pergunto, dentro dessa pesquisa, 1, 2, 3, 4 ou mais, em qual você se encaixa? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Ai, pastor, eu não tenho tempo. Mas isso é bom de dar desculpa, né? Meu Deus do céu, gente. Eu fico imaginando, não tem tempo de ler a Bíblia. Quantas horas você gasta no WhatsApp? Esse telefone aqui tem um aplicativo que ele me dá a estimativa de quanto tempo que eu estou gastando em cada aplicativo dele. Acho que todos os telefones tem esse trem aí. Qual que é o tempo que você gasta? Dá uma olhada lá, seja sincero com você, seja honesto. Você está indo para o céu, amém? É a palavra de Deus, você está conversando com o seu Deus que te criou, que morreu por você, que deu a vida, que te salvou. Aí você vai falar que não tem tempo de ler a palavra dele? Dá outra desculpa. Essa não cola. Mas tudo bem, quantas vezes você está lendo a Bíblia por semana? É uma pergunta interessante. Por quê? Porque isso vai determinar a nossa qualidade de vida. Isso vai determinar a qualidade de vida da nossa família. Isso vai determinar tantas coisas. O sucesso ou uma vida na média. O sucesso ou uma vida na média. Agora, a palavra de Deus é como um fundamento para nós. Eu posso talvez até melhorar. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Qual que é o fundamento da fé do cristão? Dos membros da Igreja Batista Miranda da Serra? A palavra de Deus. A gente não tem outra cartilha. A gente não lê nenhum livro de pastor A, de fulano B, de ciclo. Não, irmãos, a gente até lê livros. Mas o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Inegociável. Nós não negociamos. Ah, mas o pastor lá na internet falou isso. O que a palavra de Deus diz? A Bíblia diz, examine tudo e retenha que é bom, até o que eu prego. Eu te dou autoridade. Filho, na realidade, toda semana eu te dou minha mensagem. Eu conto no dedo os pastores que fazem isso. E te dou a liberdade de você me perguntar. Alguns irmãos já me perguntaram, pastor, o senhor falou isso aqui, me explica. Explico. E se eu cometer algum erro, não tem problema nenhum de reparar. Não tem. Porque a nossa regra de fé e prática, o fundamento da nossa fé é isso aqui, ó. É Bíblia. Você sabe por que muito crente é enganado? Por quê? Não lê Bíblia. Está lá. Agora, assim como a semente cai num solo e cresce, assim é a nossa fé. Nós plantamos a semente da fé. Então, assim como uma semente cresce com cuidado e atenção, a nossa fé também floresce quando ela é nutrida pela palavra. Lucas capítulo 8, versículo 11. Vamos lá, Lucas 8, 11. Lucas capítulo 8. Versículo 11. Ali está na NVI, essa aqui não é NVI não. Esse é o significado da parábola, porque Jesus havia acabado de contar uma parábola. Qual foi a parábola que Jesus contou? A parábola do semeador. Aí, ele explica, mas ele explicou só para os discípulos. Ele explicou o que significa a parábola. Olha, a semente é o quê? Fala assim, a semente é a palavra de Deus. Fácil isso, né? A semente é a palavra de Deus. Versículo 12. Ele fala que teve a semente que caiu, olha lá, e que caiu à beira do caminho. Olha o que ele diz. Aquela que caiu pelo beira do caminho, e então veio quem? Ah, você vê que o diabo está em cena também? O diabo vem e tira a palavra do coração. Você está vendo que às vezes você lê a Bíblia uma vez por semana, ou às vezes nem lê a Bíblia, a semente está caindo na beira do caminho. O diabo vem e faz o quê? Tira. Tira. Ai, pastor, o diabo? É, o diabo. Você tem medo do diabo? Eu não tenho um pingo de medo dele. É verdade, você não precisa ter medo não, porque nós servimos o Rei dos Reis, amém? O Senhor do Senhor, aquele que esmagou a cabeça da serpente.
Você sabe por que você tem medo? Falta de palavra de Deus no seu coração, filho. Aí ele fica lá colocando chifrinho, rabinho para você fica todo amedrontado. Ele vem e rouba. Pois bem, essa é a primeira. Olha a segunda que ele fala. E caíram outras sobre as pedras. Agora, são os que recebem a palavra. O diabo primeiro caiu à beira do caminho, ele tirou. Aí vem os que caem sobre as pedras. Esse recebe a palavra, esse lê a Bíblia até 2 vezes por semana. Só que aí o que acontece? Ele recebe com alegria, quando ouve, mas não tem raiz. É pouca profundidade, fica ali por cima. Qualquer vento, o vento saiu ruim aqui. Qualquer vento empurra semente, gente. Aí fala, não nasce, as coisas aqui na minha vida não acontecem. Filho, falta raiz, falta profundidade. Ele diz, não tem profundidade. Creem durante algum tempo, mas isso aqui, meu Deus do céu. Olha só o que acontece. Eles creem durante algum, e depois, descrê. Não creio mais não. Não, isso não é para mim, larga a mão, fica aí. Você está vendo? Quem está entendendo a parábola do semeador aqui? Olha o seguinte, olha o versículo 14. Ele vai falar de um terceiro. O que caiu entre espinhos são o que ouvem, mas... Olha o que ele diz. Ao seguirem seu caminho, são o quê? Quem que sufoca? O mundo. O mundo sufoca. Olha o que ele diz. São sufocados pelo quê? Olha por que eu falo que é o mundo. Preocupações, riquezas, pelos prazeres dessa vida. E não amadurece. É o que lê 3 vezes por semana. Ele até vai na igreja, ele lê a Bíblia, mas aí chega a segunda, aqui na casa, terça, quarta. Quando é quarta-feira, irmão, ele está quase desviado. Graças a Deus está chegando domingo de novo. Se ele vai na célula, ainda tem um upgrade aí, né? Consegue ir até sexta. Você está vendo? Você consegue entender essa verdade? Faz sentido para você a palavra de Deus? Mas aí existe o quarto, aquele que lê acima de 4 vezes. Olha só o que ele diz. Mas o que caíram em boa terra. Fala assim, o meu coração é terra boa, é terra fértil. Amém? São os que com um coração bom e generoso, ouve a palavra, retém e dão fruto. Aleluia! Com perseverança. Glória a Deus! Aqui está naqueles que leem acima de 4 vezes. Então nós temos que entender que a semente é a palavra. E o nosso coração é a terra. Agora, que terra tem sido essa, né? Então a leitura regular da Escritura e a sua reflexão profunda nos permite viver uma vida abundante, viver uma fé genuína diante dos princípios. Ela fortalece a base da nossa fé. Olha o que diz Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Aleluia! Habite em vocês. O que tem habitado em vocês? Existe uma expressão bíblica que diz assim, a boca fala? A boca fala? Então, em outras palavras, a sua boca está falando o que está habitando dentro de você. O que está habitando dentro de você? E agora, Senhor, o que eu falo, o que eu respondo, não sei. Vou dar uma mentira aqui, porque é melhor, né? Aparenta. Você está vendo como que é difícil vencer a sua carne? Então, amados, a palavra de Deus é como um alicerce sólido que sustenta a nossa jornada espiritual, dando-nos força para nós superarmos qualquer provação. Através do conhecimento das promessas de Deus, a nossa confiança cresce e a nossa fé se torna uma fé inabalável. Aleluia! Ah, pastor, eu queria ter uma fé inabalável. Então, filho, aprenda por meio da palavra. Você vai ver grandes homens e mulheres de Deus que venceram circunstância pior do que você está vivendo.
E aí a sua fé se torna forte. Em segundo lugar, a transformação pela palavra de Deus, ela acontece através da renovação da nossa mente. Um dos textos que eu decorei ainda muito novo na minha conversão é Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. É um dos textos que muda a nossa maneira de viver. Ele diz assim: não vos... Jesus, ali é outra tradução, mas vamos aqui. Não se amodem, né, aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pelo quê? Renovação da mente. Como que você renova a sua mente? Imagina que a sua cabeça é um computador. E aí você está com o Windows Intel, né, aqueles 364, é 364, né? A galera nem sabe que Windows é esse. Esse Windows saiu em 1995, eu acho, ali. Irmão, tinha computador naquela época. A internet era internet de escada. Quem lembra do barulhinho da internet de escada? Como que é? Alguém tirava o telefone do gancho, sabe o que acontecia? Caía a internet. Você reclama hoje da internet, você precisava ver naquela época. Agora imagine se a sua mente continuasse com esse mesmo Windows, com essa mesma formatação. O que você conseguiria viver hoje? De abundância de tecnologia, dessas coisas? Nada. Porque ficou obsoleto, ficou ultrapassado. Não consegue comportar. Quem lembra do disquete aqui? Alguém lembra do disquete? Irmãos do céu, disquete foi uma renovação da tecnologia. Era um bichinho desse tamanho, ele tinha preto e bege, se eu não me engano. Ele cabia, não cabia nada, não cabia nem meia música num disquete, nem meia música. Hoje, os nossos telefones, meu Deus do céu. Porque ele foi sendo renovado. Conversava esses dias, acho que foi até com o pastor Hilton. Irmãos, eu sou tão feliz, porque a nossa geração, nós pegamos toda essa mudança, literalmente tudo. A gente pegou do orelhão com ficha. Eu não vou falar nem cartão, eu estou falando com ficha. Você sabe o que é ficar 3 minutos, a hora que fazia um plim, você tinha que colocar outra ficha. Para você fazer uma ligação, você andava com uma pacoteira de ficha. A maioria aqui não sabe o que eu estou falando. Mas os mais maduros sabem. Eu já fui o menino de recado. Tinha um orelhão em casa, na frente, assim. As pessoas ligavam, quero falar com fulano. Eu saía correndo, ia lá na casa da pessoa, falava, fulano vai te ligar daqui 1 hora. Aí a pessoa ficava lá no orelhão esperando. Depois passou para o cartão. Hoje você pergunta para os jovens, para os adolescentes, o que é orelhão? Eles vão ficar olhando para sua casa assim. Orelhão é do pastor lá, orelhão. Por quê? A nossa mente foi sendo o quê? Renovada. Agora entenda o negócio. Por que para a tecnologia a gente é tão aberto à renovação? As mudanças. Nos adaptamos, logo pegamos, logo queremos. E eu vou falar, irmãos. Alguém sabe, eu gosto de uma tecnologia. Irmão do céu, se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu nadava nesse negócio, mas não dá, nós temos que ir devagar. Agora, para a palavra de Deus, você quer ficar lá, né? Eu nem vou ler, porque vai que Deus fala comigo, né? Renovação da mente, transformação. Essa palavra transformação ou renovação vem da palavra metanoia. Mudança, conversão, mudança de rota. Você quer uma vida boa, uma vida abundante, uma vida em Cristo, que esteja voando no Senhor? Metanoia, mudança de mente, transformação. E a sua vida precisa ser transformada diariamente. E você sabe o que é mais gostoso de tudo isso? Porque você, segundo, qual que é o nome lá do pregador lá, o príncipe lá, o Billy Graham? Não, Spurgeon. Segundo Spurgeon, você tem um jornal de amanhã. Tudo que você vai ver amanhã, o Senhor já deixou preparado para transformar a sua mente. Irmãos, quando a galera está pensando em tecnologia, o Senhor já estava colocando lá tudo para nós lá. Está lá tudo escrito. Toda a tecnologia que nós temos hoje já está escrita aqui, ó. Tudo aqui. Agora, você sabe por que você às vezes não rompe? Porque você não acessa tudo que tem aqui para você.
Tudo que tem aqui. Você é um computador de última geração, um celular aí, iPhone 220, né? Que nós estamos ainda no 15, né? 14, sei lá, você já está no 220 lá. Só que você está que nem um Motorola StarTAC. Tijoló, era assim que falava, né? Meu pai tinha um que ele andava até penso assim, ó. Porque a gente não tinha telefone naquela época, irmão. Aquilo lá não era para todo mundo, não. Você tinha que... Você consegue entender que você precisa mudar aí o mindset da sua mente? A palavra de Deus tem poder de transformar a nossa mentalidade e moldar as nossas emoções. Às vezes você é desequilibrado, suas emoções é meio, sabe que você é meio instável? Por causa que não está acessando a palavra. Acessa, está aqui. Isso muda as suas emoções, nos conduz a um caráter semelhante ao de Cristo. Imagina, você ter o caráter de Cristo, você ter a mentalidade de Cristo. É uma renovação diária da nossa mente por meio da leitura. Irmãos, a ciência fala que a leitura tem um poder extraordinário na vida de qualquer pessoa. Agora imagina a leitura da palavra. Qual é o poder disso? Ela muda nações, ela muda história, ela muda vida, ela muda famílias. Mas a gente precisa acessar. Não adianta você deixar lá na sua casa aberto no Salmo 91, no Salmo 23, sei lá, em qualquer texto. Para com isso. Começa a ler o Salmo 91 então, pelo amor de Deus. Saiba ao menos o que está escrito. Você vira a Bíblia, chega a estar amarela a página ali, no outro colada. Um dia eu cheguei num consultório, estava lá a Bíblia. Ah, irmãos, né? Quando eu vejo uma Bíblia aberta, eu já vou começar a folhear ela lá. Mas eu faço isso mesmo para mudar as páginas. Aí eu perguntei para a mulher, falei, tu sabe o que está escrito aqui? É bonito, né? Ela falou, não sei. Eu falei, pronto, então vamos lá. Salmo 91. E aí eu comecei a ler o Salmo 91 para ela. Pastor, a minha Bíblia não fica aberta assim, não. Isso aí parece um altarzinho. Mas fica dentro da gaveta. Não lê do mesmo jeito, não adianta nada. Fechada também não tem poder nenhum. Fala para mim. Você conhece um muçulmano? Eles não têm a Bíblia, eles têm o Alcorão. Aqueles caras respeitam o Alcorão. Eles lêem o Alcorão. Diz que uma criança de 8 anos sabe recitar grande parte do Alcorão. As nossas crianças de 40 não sabem recitar, às vezes, nem um versículo bíblico, né? É triste, não é? Mas nós vamos impactar esse mundo, nós vamos transformar. Será? Será? Se o tanto de Bíblia que a gente consome, nós vamos fazer alguma coisa? Irmãos, a Bíblia fechadinha dentro da gaveta, em cima de alguma coisa, não tem poder nenhum. A Bíblia inculcada, coloca o Salmo 119, 11. Inculcada em nós, no nosso coração, na nossa mente. Eu realmente penso assim que o Senhor tinha que, quando a gente se convertesse, tinha que abrir assim um negócio e colocar toda a Bíblia aqui dentro, né? Nossa, como que a nossa vida ia ser diferente? O 11. Como que a nossa vida ia ser diferente? Olha o que diz, guardei a tua palavra. Para quê? Você sabe por que você está lutando contra o pecado? Porque você não guardou a palavra. A hora que você guardar a palavra, o pecado perde o efeito na sua vida. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Aleluia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos guia pela verdade. Põe o Salmo 119, verso 105 agora. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho, guiando pelas decisões corretas que nós temos que tomar. Olha o Salmo 119, verso 115. Olha o que diz. Está parecendo um Windows antigo. Brincadeira, querida. Não podia perder a piada, né? O 5, filho, 105. 105. O capítulo está certo. Isso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quantos já precisou tomar uma decisão importantíssima na vida e não sabia o que fazer? Eu vou te dar a receita, vai para a palavra. Fala, Senhor, o que a tua palavra diz sobre essa decisão? É simples.
O que a palavra está dizendo, você tem que ir lá e simplesmente concordar com a palavra. Agora, você tem que ler a palavra, você não vai ficar lá como vou pôr na frente do ventilador aqui, não tem ventilador aqui, né? O ar está virado assim. Deus, aonde falar o Senhor, nada contra isso, tá, irmãos? Mas eu tenho algumas dificuldades, nada contra, mas eu tenho dificuldade, ficou redundante, né? Aí caiu, Judas foi lá e se matou. Ai, que isso, Senhor? Outra palavra, fala comigo em outro lugar. Aí ele abre, ele fecha o olho, ele fica assim, ó. Vai e faça o mesmo, misericórdia. Não é esse tipo de leitura que eu estou falando, né, queridos? A gente tem que ter maturidade para ler a Bíblia. É que vocês não acreditam, né? O que está assim, de situação assim. Não, filho. Eu dei uma receita um tempo atrás. Quantos fez a leitura de Provérbios em um mês aqui? Alguém fez? É uma benção, não é? Os irmãos fizeram aí, ó. Não é gostoso? Todo dia, amanhã é dia 28, você vai ler Provérbios 28. Faça isso faça isso um ano inteirinho para você ver. Pastor, mas eu vou ler só Provérbios? Não precisa ler só Provérbios. Estou falando que no dia você lê um capítulo de Provérbios. Leia outro versículo da Bíblia, não tem problema. Você vai ver o quanto você vai crescer. Agora as pessoas querem começar a ler a Bíblia lá por números, por Levíticos. Aí fica mandando, pastor, não estou entendendo nada. Fala, seja bem-vindo, filho. Vai ser difícil mesmo. Então, você começa a ler a Bíblia, vou dar a receita aqui. Primeiro livro da Bíblia que você tem que ler, anota aí. Evangelho de João. Evangelho de João. Leu todo o Evangelho de João? Lê as cartas de João, que é um pouquinho antes de Apocalipse ali. Né? 1 João, 2 João e 3 João. As cartas de João. Ali vai dar o quê? 5, 6, 7, 8 capítulos só, as três cartas. Depois que você leu esses livros de João, você começa a ler Atos dos Apóstolos. Ou você pode ler Lucas. Lucas também é muito importante, é um evangelho importante. Quando você lê Lucas, lê Atos em seguida, porque é o mesmo autor. Eles só dividiram o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas se você fazer uma leitura inteira, você vai ver que a ideia só continua. Depois, vamos lá, lê Provérbios, lê Eclesiastes, lê Salmos. Depois que você leu isso, eu estou falando de uma leitura assim, de meditação. Porque eu conheço umas pessoas que falam assim, eu leio a Bíblia em 3 meses. Aí você olha para a vida da pessoa e fala, tinha que ler menos uma vez por dia, né? Porque do jeito que está, não está resolvendo nada. Você está entendendo? E aí você vai criando uma maturidade bíblica. Aí você começa a entrar para os livros mais complexos. Um outro livro que eu sou apaixonado, Apocalipse. Ai, pastor, mas lá fala que o mundo vai acabar. É verdade. E vai mesmo. Fala que Jesus vai voltar e o bambu vai gemer. É verdade tudo isso. Fala que aqueles crentes malemar vai descer o cajado em cima deles. Está tudo escrito lá. Agora, o que o diabo fez? Não lê não. Não lê não. Porque seus olhos vão ser abertos que nem o do Senhor. E aí você vai querer posicionar a sua vida. Você vai querer deixar de ser esse crente malemar que você é. Apocalipse, credo. Esse livro dá medo. Para com isso, o livro dá medo. Amém? Meu Deus, eu preciso acabar a mensagem que já deu meu horário. Olhe só. A palavra, ela nos guia pela verdade. Através do estudo das Escrituras somos equipados para ter discernimento espiritual para enfrentar os desafios da vida. Em terceiro lugar, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus com o mundo. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5,16. Nós precisamos viver como testemunhas de Jesus. Ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. Meu Deus do céu. Olha o que Jesus está falando, que a luz de vocês brilhe. Pastor, mas fala que eu não posso brilhar, quem falou? Sabe quem falou que você não pode brilhar, que você não pode ser uma pessoa de sucesso? Foi o diabo. O diabo fala que você não pode. Jesus fala, vamos ler o que está escrito lá? Assim, segura aí. Há uma luz em vocês, e ela precisa brilhar. Agora, muita gente não quer que a luz brilhe. Deixa eu pegar aqui para
tentar fazer o negócio. Imagine assim que esse microfone é a luz. E isso aqui é um negócio escuro. Aí a gente quer fazer isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque se aparecer as suas obras... Lembra que eu falei aqui do celular, conectando aqui com as nossas redes aqui? E tem um negócio aqui mesmo, você toma cuidado, tá? O dia que pegar aí eu quero ver. O dia que Jesus expôs o seu pecado, eu quero ver. Você fica, lá na Bíblia aconteceu esses dias, irmãos. Sorte que saiu uma música circular. Circular não tem, né? Saiu uma música que não era gospel. Mas foi um vucu-vucu da bexiga. Imagina a cara do pai da criança. Pois bem, muitos querem tampar. Porque aí não aparece. Para que eu vou aparecer? Se as pessoas me enxergar, as minhas obras vão acontecer o quê? Vão aparecer. Agora, se as suas obras forem boas, olha o que diz o texto. Vamos continuar a ler? Para que... Vamos lá. Para... Quando as pessoas veem a luz brilhar na sua vida, Deus é glorificado, porque eles vão ver as suas boas obras. O inverso também é verdade. Quando as pessoas veem você brilhando, ou você tentando apagar o brilho, porque você tenta até apagar, mas sai uns feixicinhos assim de luz, né? Aí a pessoa fala, fulano não é daquela igreja lá? É doido, hein? Eu vou lá não. Aí o que acontece? O evangelho começa a ser manchado. Pastor, a pessoa não tem que olhar tem que olhar para Jesus, filho. Todo mundo vai ver Jesus nas pessoas. É assim que acontece. A gente vai viver com esse discurso, mas é assim que acontece. É assim. Agora, de fato, aqui, deixa eu colocar paz no seu coração. Inclusive para você que me ouve, e você pode divulgar. Aqui é lugar de gente esquisita mesmo, tá? A começar pelo pastor. Porque todos nós estamos em tratamento, amém? Todos nós. Então, aqui as pessoas erram, não deveria, mas erram. Talvez erra porque não conhece a palavra. A hora que conhece a palavra vai errar menos. Amém? Então, não fica aí. Deixa para lá, outro dia eu prego isso. Vamos lá. Então, nós temos que compartilhar a palavra do Senhor, através da luz que brilha em nós. Quando permitimos que a palavra de Deus nos transforma, a nossa vida se torna um testemunho vivo do amor, do evangelho de Cristo. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Eu gostei dessa frase. Eu sou apaixonada por ela. As nossas ações falam muito mais que as nossas palavras. Há uma fala de um general, não me recordo o nome, canso de falar, onde eu vou pegar o nome desse general para me dar a autoria para ele. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A nossa fé, uma fé autêntica, ela vai atrair outras pessoas a conhecer Jesus. Ela vai atrair. As pessoas vão querer conhecer o Jesus que você serve. Nós precisamos espalhar as boas novas. Precisamos pregar as boas novas, espalhar. Marcos capítulo 16, versículo 15. 16, muitos conhecem, mas o 15, ele é fascinante. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Graças a Deus que os discípulos ouviram isso. O evangelho chegou em Mirante da Serra. Graças a Deus. Agora nós precisamos continuar isso. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho. Se precisar, fale. Não sei se você entendeu. Vão para onde o Senhor te levar. Pregue o evangelho. Se você precisar, você fala. Se não, só prega o evangelho. O evangelho da sua vida, do seu testemunho, da sua caminhada, da sua vida com Jesus, da sua vida na igreja. Assim como a fé nasce pelo ouvir a palavra de Deus, a nossa missão é compartilhar essa mesma palavra com aqueles que ainda não conhecem. Ao compartilhar as boas novas do evangelho, somos instrumentos de Deus para a transformação de vidas e despertar da fé
no coração de outras pessoas. É isso. Eu ouvi uma palavra esses dias, achei muito legal. O pastor falou, pastor de uma igreja muito grande, ele estava pregando a nossa convenção. Aí ele virou e falou assim: primeiro você ganha as pessoas para você. Depois você ganha as pessoas para, como que é? Primeiro para você. Depois você ganha as pessoas para o seu ciclo de amizade. Depois você ganha a pessoa para a sua igreja. Depois você ganha a pessoa para Jesus. Os mais ortodoxos aqui lembram que a gente foi ensinado ao contrário. Primeiro você ganha a pessoa para Jesus, depois a pessoa vão ser ensinada. Não, na verdade é o contrário. Por que o contrário? E ele explicou muito bem. Essa igreja começou, eu brinco que tinha 11 membros quando eu cheguei aqui. Um até hoje eu não conheço, é um cidadão que foi arrebatado. Brincadeira, não foi arrebatado não, só não conheço ele. Não sei quem é mesmo. Então, tinha 10 pessoas e mais alguns congregados. Começou uma célula. E essa célula, uma célula, irmãos. Com uma pessoa que estava com encargo no coração. Com um grupo de poucos irmãos. Hoje nós passamos de 130 pessoas. Glória a Deus pelo aleluia, amém. Por quê? Porque você acha que foi o que atraiu vocês para Jesus aqui? Foi as pessoas, o comportamento, a vida, a amizade. Eu conto nos dedos aqui que teve uma galera que passou aqui e entrou na igreja, né? Teve uma família que um dia chegou, entrou e ficou, está até hoje, graças a Deus. Mas a grande maioria veio chegando para cá pelo convívio de amizade. Porque recebeu um convite de um amigo, foi na cela, gostou e começou e foi, está aqui uma bênção e vai multiplicar em nome de Jesus. Agora por que nós estamos parados? Paramos? Pisamos no freio? Temos que continuar. Porque o mesmo Espírito continua operando. Nós precisamos continuar avançando. Precisamos levantar líderes de célula, irmãos. Miranda da Serra, eu dei uma pesquisada, acho que é quase 10 mil habitantes. No censo que o último, acho que foi 2000 aí, não, 2019, 2020, coisa assim. Vamos pensar, vamos ficar com 10 mil pessoas. Tem muita gente para a gente falar de Jesus, tem muito amigo para nós levarmos o Evangelho, salvarmos essas vidas. Irmãos, por impacto. Quem lembra da vez? Quem foi no ônibus aqui no impacto, uma vez que nós levamos um ônibus? O Demir eu sei que estava, passou mal, fez a gente ir parando de hora em hora. Eu conto mesmo, né, Demir? Deixei sem graça agora, né? Nós já levamos um ônibus de gente. Hoje? Meu Deus! A edificação dessa semana, eu coloquei uma pergunta, eu termino minha mensagem em cima dessa pergunta. Quantos entendem a importância da salvação? Você entende o quão importante é a salvação? Você tem algum familiar que ainda não aceitou Jesus? Algum filho, esposa, esposo, pais, que ainda não confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador? Você sabia que existe 2 lugares destinados após a morte? A qualquer pessoa, inclusive a mim, tá bom? Inclusive a minha pessoa, não sai disso não. Céu e o inferno. A Bíblia diz que para que eu seja salvo, eu preciso confessar Jesus. A Bíblia não diz que eu tenho que ir à igreja, religião, boas obras. Não, eu preciso aceitar Jesus como meu único Senhor, suficiente Salvador. Isso a Bíblia diz. Marcos capítulo 16, versículo 15, para nós pregarmos as boas obras. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Está escrito lá, irmãos, quem crê. Quem crê, automaticamente já sente o desejo de se batizar. Seria redundante o texto dizer, quem não crê e não for batizado. Porque o texto diz, quem crê e for batizado será salvo. Agora olha aqui para mim, já estou terminando, o nosso horário já deu. Você entende o quão real é o inferno? Você entende isso? Você entende que uma pessoa morrer sem aceitar Jesus, a Bíblia diz, você pode pegar qualquer Bíblia,
vai dizer a mesma coisa, que aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não tem o seu nome escrito no livro da vida, e no dia do juízo, o Senhor abrirá o livro e vai olhar, está o nome, está, vai para o céu, não está, está frito na banha do macaco. Você entende que o inferno é real e eterno? Eu tenho que falar assim porque dá uma revolta em nós, irmãos, porque milhares de pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo, e nós estamos calados, não fazemos nada. Eu acho que desestartou, desligou a chave, o disjuntor da realidade. Mas nós cantamos que a sarça pegou fogo e não se consumiu, que Maranata. Eu fico pensando, se o Senhor respondesse a nossa oração hoje, e Ele voltasse hoje, quantos dos seus familiares iriam para o inferno? Olha aqui para mim, ei, olha aqui para mim, isso é real. Quantos dos nossos familiares iriam para o inferno, se nós tivéssemos o cumprimento hoje, daquilo que cantamos há 1 hora atrás? Você já pensou nisso? Você consegue entender essa verdade? Eu não estou colocando terror no seu coração, eu estou colocando realidade. Realidade. É Bíblia, filho. É Bíblia, nós temos que parar de ficar escondendo. Ah, mas ele é tão bonzinho. Coloque Efésios capítulo 2, versículo 8. Ministério Louvor, posso subir. Senão eu me empolgo e pego mais 1 hora aqui. Pois vocês são salvos pela graça, isso não, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9. Não por obras. Então, queridão, não adianta o seu familiar ser bonzinho, ser legalzinho, ser bonitinho, ser filho de crente. Não adianta, precisa confessar Jesus Cristo. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Quem crê no céu aqui? Você crê no céu? Infelizmente, o inferno também é real. E para todo aquele que não tem um nome escrito no livro da vida, é o dano da segunda morte. Pastor, por que o senhor está falando isso para mim? Isso está me dando um temor. Graças a Deus por isso. Que a gente tenha consciência que toda pessoa em nossa volta que partir sem ouvir do Evangelho, porque a gente não tem como também tomar a decisão pela pessoa, eu sei disso. Você não precisa ficar se sentir condenado por isso não. Você não precisa. Mas nós temos a obrigação de cumprir Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Se precisar você fala. Tá bom? Só prega, só vive. Convida. Ai pastor, mas vão me chamar de chato. Então tá bom, seja o legalzinho e deixa a pessoa ser condenada eternamente. Essa é a realidade. Se coloca de pé, vamos orar? Seja legal e permita que a eternidade da pessoa seja terrível. Senhor, a Tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Ela é apta para sondar os desígnios e propósitos do nosso coração. Senhor, que em nome de Jesus, a Tua palavra que aqui foi semeada, Senhor, não volte vazia, que Satanás não venha pegar a palavra que foi semeada, nem que ela venha ter caído sobre os abrolhos, que ela também não venha ter caído em meio aos pedregulhos, mas que em nome de Jesus, a Tua palavra possa ter caído em terra boa, Senhor. Eu oro por esses que ouviram a Tua palavra esta noite. Oro por cada um deles, intercedo em nome de Jesus por cada um deles. Que a Tua palavra transforme, cause uma metanoia na mente de cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito seja com a igreja. Por meio da palavra, em nome de Jesus. Amém.